Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalauik Rogundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, um blog tradicional que tem texto www.numilar-fa.com.br. Então, nesse vídeo eu vou fazer mais um vídeo em continuação ao assunto de Ori, que todo mundo gosta, e eu vou complementar uma coisa do vídeo anterior. Eu vou falar sobre as escolhas que você faz junto a Deus, do destino e o que você é assinalado. Lembra que esse assunto de destino é explicado no vídeo que eu falo sobre Ori e predestinação. Então, se você não viu o vídeo de predestinação, depois o vídeo seguinte, esse aqui é um complemento. Estou contando uma historinha em vários pedaços e ainda vou fazer um outro vídeo sobre... O próximo vídeo vai ser sobre a história do Afalpe, que está em Ogundá, que é extremamente importante para você entender esse assunto de Ori, tá bom? Bom, se você quiser continuar no assunto, esse aqui é um complemento importante, continue, se não, procure outro assunto no blog, tá bom? Abraços. Bom, vamos lá. Vamos continuar o assunto, né? Ori. E eu acho que hoje vai estar um pouco escuro, eu fiz modificações aqui, muda um pouco a luz. Esse negócio de luz é um troço bem complicado quando você vai gravar alguma coisa, tá? Mas não sei porquê. Parece escuro, eu não sei como é que vai dar. Tem modificações aqui também no layout, né? Eu fiz algumas coisas que podem ter afetado a iluminação. Então vamos lá, não adianta ficar falando essas bobagens aqui. Vamos falar sobre Ori. Então, olha só, gente, assim, como eu falei, eu estou complementando os assuntos anteriores, porque por isso que eu dou ênfase que é importante ver os assuntos anteriores. Isso aqui é mais um pedacinho, tá? E não é suposto não ser um vídeo longo, né? Vai ser um vídeo realmente curto, eu tenho só uma coisinha para falar, porque eu quero entrar no mito do Afalpe, eu quero contar um mito. E aí depois tem comentários a fazer do mito. Mas se eu não falar sobre isso agora, às vezes eu perco o time de falar os assuntos, né? Então vai ser um temazinho curto. E eu ainda vou tentar fazer alguns comentários aqui para tentar amarrar na cabeça de todo mundo essa questão de Ori. Assim, pode ser no final, mas eu dou uma amarrada agora. Então a primeira coisa é o seguinte, olha só. E os Yorubás, eles têm umas palavras, cara, Yorubá, para designar o destino que a gente escolhe. Lembre-se que é a predestinação. E aí eu tenho que fazer referência à predestinação, lembra o seguinte. Lembra que a palavra, são palavras diferentes. Quando a gente fala assim, o destino está fixado, você vê na sua cabeça aqui, né, na nossa cultura, tudo que vai acontecer na sua vida já está predeterminado. No conceito deles, da palavra que eles usam para destino, que a gente traduz como destino, não é bem isso, é mais ou menos assim, são objetivos que você traça para a sua vida, você traça objetivos e você pretende nessa vida perseguir aqueles objetivos, entenderam? Então esta é a questão da predestinação, e que você pode alterar, mas na construção iorubá, na construção da religião, né, da explicação da religião, isso é mais ou menos orientado para que você siga isso, né? E aí, eu não posso deixar de fazer os comentários, é o seguinte, vejam bem, toda essa construção que eu estou fazendo aqui, essas metáforas reais, as coisas que eu vou contando, são as explicações que a religião dá, baseadas na cultura daquele povo, para explicar um conceito. O conceito da a formação da personalidade e o objetivo de vida. Não sei se você percebe isso. Por isso que esse assunto Ori é um assunto complicado. Então, estou fazendo um parênteses seguinte. Antes de eu explicar aqui para vocês as três palavrinhas que eu tenho que falar aqui, explicar a questão da fixação do Ori, a gente tem que ir amarrando esse assunto um pouquinho. Então, eu vou tecer mais alguns comentários. Entendeu? Porque eu podia só esperar e falar que não vamos falar do Akunlian, Onibodê e do Ayamó. Mas não é isso. Isso aí esse é um destino. Mas vamos voltar. Então, olha só. Por que Ori é complicado? É o que eu estava falando há 30 segundos atrás. Porque esse assunto é muito complexo mesmo. Mas não é só nessa religião, em qualquer religião. É porque nessa religião, esse assunto complicadão, ele é simplificado com um nome único, chama-se Ori. Então, aí você vai achar, é só isso? Não, olha só. O assunto é complicado. Por quê? Porque você está tratando da criação do personagem. Lembra que eu uso essa expressão é intencional. Você, nesta vida, você é um personagem que você definiu, e eu expliquei isso lá no segundo vídeo, tá certo? No segundo vídeo, que eu falo das etapas que você passa no Orum. E tudo isso, lembra, que são metáforas, né, para as pessoas poderem entender.
Então por que a gente lá, a metáfora é um mercado? Porque mercado para aquele povo Yorubá, na época que a religião era uma coisa muito importante, onde acontecia, as pessoas estavam com movimentação de você adquirir coisas. Por isso que eles usam a palavra mercado. Para eles isso tem significado na religião, né? No povo. E a religião reflete isso. Para a gente aqui, mas mercado por quê? Eu vou comprar uma coisa? Para a gente não tem, mas a gente tem que se colocar na posição de onde vem a coisa, tá? Isso mesmo, pessoal que estuda a Bíblia, né? O cânone cristão tem esse muito cuidado. Olha, quando você lê esse livro, tem esse contexto, qual é o contexto histórico, o contexto da época, quando é que esse livro foi escrito. Cara, eu já vi pessoas fazendo interpretações da Bíblia e são muito cuidadosas para dizer a explicação dele era porque, não era porque está escrito ali, mas olha, tem esse contexto, foi esse cara que fez, ou parecido, mas foi escrito nessa época e não naquela, então não poderia ser. Tem explicações muito interessantes. Então aqui é a mesma coisa, mais simplificado, né? Mas você tem que se situar lá. Então o que nós estamos tratando aqui, quando a gente fala de Ori? Disso, a terceira vez. Da formação da personalidade, que eu acabei de falar, que é a questão do personagem que você cria para essa vida. E aí, eu preciso dizer para vocês isso, né? A minha interpretação é essa. Cria-se um personagem. Você pode escolher personagens diferentes para a vida. Não significa que você vai ser assim a todas as vidas. As vidas são diferentes, você pode escolher personagens distintos. É o que eu interpretei, vendo o que eu vi de explicações de formação disso. Isso dá essa possibilidade de você chegar nessa parte, chegar nesse tipo de visão que eu estou tendo agora. Mas é a minha. Cada um veja como quiser, tá certo? Cada um acredite nela ou não, ou faça a sua própria. Aí tá por conta de cada um. Então você conta. E a outra coisa é isso, que complica nesse assunto, que é um dos grandes pilares de toda a religião, que é explicar qual é o sentido da vida. Então, Ori, olha só, quando a gente fala de Ori, por isso que isso é tudo complicado, não sei se as pessoas que começam a falar de Ori percebem com que elas estão lidando. Elas estão lidando com o núcleo da religião. Tudo da religião começa com este assunto e desse assunto ele vai se estendendo. Aqui está o núcleo da coisa. E por acaso, eu vou até explicar porque Ifá está no núcleo da coisa. A gente está ligado a isso. Por quê? Porque Ifá, o oráculo de Ifá, está ligado a tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Eu já expliquei e vou voltar aqui, dar outra ênfase nisso. O oráculo de Ifá está ligado a isso, que é diferente do oráculo de Meridiano, que é diferente de gente que lê carta, ou seja, de cartomantes, ou de videntes que tem por aí. Então, Ifá está ligado a isso aqui, tá? Então, por isso que esse assunto é complicado, as pessoas não entendem, é verdade. Ele tem que ser tratado, na realidade, não dá para você falar sobre Ori, você tem que falar sobre um monte de coisa em volta, tá certo? A parte de Ori é como o Obimbolá escreveu no livro dele, no Ifá Literário Corpus, né? Cara, é isso aqui, ó, é associado é um pedacinho aqui associado ao seu sucesso na Terra, é verdade. A posição do Obimbolá, que eu espero falar sobre ela no próximo ou seguinte vídeo, é essa, que Ori está apenas ligado, Ori mesmo, né? Está apenas ligado, é aquela cabaça energética que você traz aqui com suas informações todas da sua vida, né? Da sua existência, está ligado apenas ao seu sucesso, à sua prosperidade aqui, a facilidade com que você tem essa facilidade. Ele resume de forma isso. E ele não está... Isso pode chocar muita gente. Não, Ori é mais importante, mais aquilo, mais aquilo. Não, ele está certo. Na concepção daquele pedacinho, é só aquilo mesmo. Mas o assunto tem outras expansões. E é sobre isso que eu estou tentando explicar aqui. O que eu fico falando, porque eu disse que eu estou tentando. Né? Eu estou dando todas as informações que tenho. Mas tentando porque às vezes as pessoas não ligam uma coisa com a outra. É uma interação só de eu falar e ouvir. Não sei onde estão as dúvidas do que eu explico. Né? Tá lá. Então, voltando. Estamos falando da concepção. Né? E eu falei da questão do destino de predestinação. Isso é um tema muito importante. Isso é um dos temas aqui dentro. Que está lá os objetivos. Então você estabelece o objetivo para a sua vida. Então aí eu estou dizendo o seguinte, olha, o que é importante? Bom, então eu vou fazer o comentário, vou fazer primeiro o que é. Então, naquele passo que eu expliquei anteriormente, em que você decide que você quer renascer, você se prepara, faz a consulta e faz. E você depois vai em Olodumare para você pedir o seu destino, que na realidade você vai pedir o destino o seguinte, ó, eu escolhi isso aqui e preciso da sua ajuda, dos instrumentos, da permissão, não só disso, para vir para cá e nascer com os instrumentos para eu conseguir realizar.
Entendeu que ali tem um planejamento, realização, tarará, e ali existe um compromisso, porque quando Deus concorda com o que você vai fazer, estabelece uma aliança entre ele e você, de que ele vai fazer tudo que é possível, os instrumentos que ele criou para ele suportar, e nesses instrumentos que Deus criou para suportar está o orixá, o oráculo, o orumilá, o ifá, né? Essas coisas todas, tudo que Deus criou para te ajudar e para te prejudicar vão estar sabendo, inclusive, porque um dos componentes que tem, eu não se lembra se eu contei, eu acho que eu não contei, eu vou contar agora, quando a gente faz essa entrevista com Deus, que a gente pede, eu vou falar daqui a pouquinho os destinos, né, as nossas metas, os nossos objetivos, Orumilá é o testemunho, ele está lá junto de você. Olha, lembre-se tudo. E isso é a forma como a religião usa as metáforas, tá certo, né? As realias que ela usa para fazer a gente entender o quê? Entender esta questão de quem somos e o sentido da vida e porque as coisas acontecem de bom de ruim com a gente, entendeu? Olha a complexidade desse tema. É isso que nós estamos lidando aqui. Lembra? Eu estou repetindo, eu estou me repetindo, mas que eu quero dizer, esse é o tema que está aqui. Tá certo? Por isso que é complicado. Por isso que eu demorei tanto para começar a fazer vídeo, porque eu estava meio sem saco de tratar desse assunto. Beleza? Né? Ok? Então vamos lá. Aí o que acontece? Olha um dos mecanismos importantes que acontece. Orumilá está lá dentro. Olha só, coisas importantes. Orumilá, então, olha na figura que eles criam. Tá você e Deus, só os dois pedindo um destino do outro. Então só ele sabe o que você pediu. Você está dizendo os seus objetivos do que você quer. Eu vou dar as palavrinhas agora, né? Então, quando você chega lá e você diz, Deus, eu quero renascer para viver uma vida com esse objetivo, de atingir isso, realizar isso, você vai dizer para ele o que você quer. Isso, na religião, existe uma palavra para isso. É Akun Leyan. Akun Leyan é a palavra, exatamente assim que se pronuncia, é a palavra que se usa para isso. É o destino que você pede. Akun Leyan. Ok? Você pediu. É o seu. Você está lá. E que ele, provavelmente, vai lhe conceder. A história é, Deus lhe concede. Tá? Só que o seguinte, naquele momento, baseado, aí eu tenho que usar o que eu aprendi depois em Fá, baseado em todas as suas vidas anteriores, nas bênçãos que você adquiriu, no crédito que você adquiriu pela sua existência, Deus vai lhe dar, ou coisas que você deixou para fazer, ou que ele pode precisar de você. Aí o critério não existe, claro, então aqui já é a interpretação minha. Deus vai lhe dar um outro destino, ou seja, outros objetivos que vão compor a sua vida, que é o Akun Legba. Então é o segundo nome. Então, Akun Leyan, você pede, Akun Legba, você recebe. E nessa hora, existem interpretações de que você pode aceitar ou não, ou discutir, ou seja, esse é um assunto que será tratado entre os dois nesse momento. Existe espaço para entender que você pode recusar em parte ou trocar, ou seja, que esse Akun Legba, ele é discutido, tá certo? Você não é, quando é basicamente você recebe de cima para baixo, você vai receber dele algumas coisas, tá certo? O normal seria isso. E quando é que isso se conforma? Mas isso aí chegou a essas duas partes. Então, e aí está fechado? Não. Ou seja, apesar de você ter pedido e ter recebido, existe um segundo momento, né? Um segundo momento no qual isto estará consolidado e não vai se alterar mais. Isso significa, por que esse passo é importante? Falando, religião é assim, a gente pega de pouquinhas sensibilidades para conseguir interpretar. Alguns podem achar, vocês usam criatividade demais, vocês inventam coisas. É verdade, mas a gente tem que inventar com poucas palavras, a gente tem poucas coisas, poucas referências. Então, às vezes, tem que construir entendimento. E tem que ter muito bom senso para entender se isso é razoável. Quando você vai sair do Orum para vir para o Aie, existe uma figura que é importante, inclusive é citado em Fá, cara. Existem rezas, né? Que a gente faz um Eku Ocaran, que é para isso, para ele, a divindade, um Irumolé que fica lá no portão, né? Que separa o portão, que separa o Orum do Aie. O Nibodê Orum é ele, é o porteiro do Orum.
naquela hora, na hora de você sair, você vai para esta divindade, esse Irumolé, e você vai dizer essas suas coisas. Então, nesta hora, esse seu destino vai se consolidar e você vem. Aí ele se transforma no Ayanmó, que é o destino que foi selado. Então temos as três coisas. O Ayanmó não é um novo destino. Ayanmó é o que de fato você recebeu e consolidou naquele momento. E aí por que isso é muito razoável? Porque a gente fica entendendo a figura do Onibodê, né? Então a gente pensa, a gente, em vários momentos, em vários versos, a gente vê que tem um Onibodê, que tem a divindade lá do portão. Aí, para que serve essa divindade? Não entendo, mas agora, isso tem um bom senso. Por que tem ela? É essa divindade Cirumolé que vai consolidar as duas coisas. Então, entre a sala de Deus. Enquanto você não passar por ali, você pode, inclusive, mudar. Então, eu tive que interromper aqui, já resolvi. Então, olha só, então fica claro, então, a importância dessa divindade do Onibodê aparece aqui. É aquele que sela. O que eu estava dizendo aí, eu ter sido interrompido, né, acabei me perdendo, né? É que isso fica claro o seguinte, que entre essa escolha e o portão, você pode voltar a mudar e refazer o processo. Então, assim, existe uma liberdade aqui até de você voltar para poder discutir, entendeu? Você tem uma chance aqui. Por isso que são momentos diferentes entre você ter falado com Deus, você ter encontrado o Onibodê. Ali você pediu porque ir no meio dessas coisas aqui, se eu não me engano, a descrição é que a Jalá está aqui. Então, entre você receber e você consolidar, né, com o Ori, que a Jalá consolida e junta a parte metafísica com a parte física, né, que você vai ter lá, aí tem o Onibodê. A partir daqui, aquilo vira, olha só, o que você recebeu está aqui. Ou seja, se é só a partir do diálogo com o Onibodê, significa que antes disso você pode mudar ainda. Tá certo? Qual a relevância dessa informação? Não sei. Tá certo, né? Para a nossa vida que já está aqui, que nós já temos o Ayanmó fixado? Não sei, mas estou explicando como é o processo. Assim. Então, isso dá essa dimensão. Então, entenderam? Assim, olha, o que é importante? Esquecendo o nome de... Eu sempre digo que todas as explicações aqui são para qualquer pessoa de qualquer religião, gente. Essa é a forma como esta religião dá esse entendimento. Peraí, eu vou fazer uma coisa. Tinha uma sombra aqui, já melhorou um pouquinho a luz, né? Então, esta é a forma como esta religião explica esse fenômeno da formação da personalidade e do sentido da vida. Então, é o seguinte... Eu sempre digo, vocês podem carregar essa explicação e passar para as outras pessoas. Mas não se fixe na historinha. Esse detalhe. A historinha é importante, é para a gente entender. Lembra, tudo isso aqui são reais, né? São metáforas que se fala para explicar, para a pessoa poder entender, para entrar na cabecinha. Porque se a gente podia entrar aqui um papo filosófico, dizendo sobre essa vida, aquilo, com palavras que as pessoas poderiam não entender. Aí eles contam... A tradição desse povo lá, contar uma história. Eles contam uma história sempre, lembra? E faz baseado na história. Inclusive, uma coisa interessante, eu já comentei, eu vou repetir. A língua Yorubá não tem palavras para descrever sentimentos, emoções, eles não têm, não existe, tá? Olha só, eu estudei Yorubá. Então, assim, não tem. E aí, como é que eles fazem? Eles contam uma história. Aquela história vai lhe trazer uma emoção e um sentimento, e aquilo representa aquilo. Por isso que tudo é história. Por isso que são frases. Você quer dizer uma coisa, você faz uma frase longa, um verso aqui, porque aquilo ali, você tem que prestar atenção, o que aquilo desperta em você, é aquele sentimento que ele está querendo transmitir. Então, é a forma como ele escreve. Então, tudo vira uma historinha. Então, o que é importante? O que é importante a gente entender isso aqui não é os nomezinhos, os personagens, falar, o Onibodê é importante, então vou fazer, bom para o Onibodê, você não vai fazer nada, esquece, já passou. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, para a gente que já está aqui, já passou. Nós já estamos aqui, nós não estamos mais lá. Então, entendeu? A gente só vai encontrar com o Onibodê de novo quando a nossa vida terminar aqui no tempo que nós combinamos com ele, ou tivesse tido um acidente que seja fora do nosso controle. Por isso não vamos mais encontrar com ele. Mas essa história conta isso, a formação disso, a sua personalidade. Por isso que toda a história de Contejoria, o que você tem que entender é o seguinte: as pessoas ficam querendo buscar a religião para entender qual o sentido da vida. É isso, gente. A religião explica o sentido da vida. O sentido da sua vida é isso.
tentando resumir, você nasce para cumprir um objetivo de vida, por isso que você tem várias vidas, sua vida se repete. Eu acho que aquele modelo católico, cristão, né? Católico, de vida seu negócio, cara, aquilo ali, não vou comentar, um dia eu vou fazer eu já fiz isso uma vez, tem um monte de gente, algumas pessoas que eram aborrecidas, eu vou fazer de novo. Depois dessa história eu vou fazer um paralelo da visão, como é diferente a visão desta religião com a visão dos católicos, tá certo, né? E protestantes, os cristãos em si, não gosto de falar católico, vamos usar a palavra cristão, né? Porque tem esses evangélicos complicados aí. Então, como é que é diferente, né? Depois de ter falado essa aqui, porque não adiantava ficar falando de um de outro se a gente não tivesse entendimento. Então, quem viu os vídeos todos, depois dá pra gente discutir, né, as duas coisas. Ou eu expor e vocês pararem para pensar na coisa dos dois. Mas agora, então, nós estamos falando desse sentido. Então, o que eu falei, o que a gente depreende do que eu disse, né? Que você escolhe renascer, você não é... Aí são coisas importantes, você escolhe, você não é jogado aqui, né? Lembra? Você não é jogado aqui, a vida não é uma expiação, tem várias coisas importantes que você pode entender do que eu estou dizendo aqui, né? Comparando com a outra religião. Por isso que às vezes é bom comparar com a outra, que a gente fala assim, olha, a nossa visão não é essa. Então... Aí algumas pessoas falam, quem está certo? Eu não sei quem está certo. Eu sei que isso aqui é uma visão muito razoável. Aí algumas pessoas falam, não, mas então se eu for cristão eu vou sofrer, a minha vida vai ser daquela maneira e se eu for daqui vai ser dessa? Não, não é isso. A sua vida vai ser do jeito certo. A questão é você entender qual é o jeito certo para você não perder energia ou perder a sua vida pensando coisas erradas. Entendeu? As religiões lá, o cara diz que a sua vida é assim, não sei o que, você vai para o inferno, essa aqui a gente não diz nada disso. Não vai afetar. Eu já falei outra vez aqui. Aqui nessa religião não existe a figura de um inferno e de diabo, tá certo, né? Então significa o seguinte, a gente não acredita nisso. Então, o que eu digo para vocês? Vivam sem esse tipo de preocupação. E aí você pergunta assim, mas quando eu morrer, eu vou para o inferno ou não? Olha só, não sei, né? Não sei. Eu acredito que você não vai, porque não faz nenhum sentido isso, não só essa religião como outras religiões não acreditam. Os malucos lá acreditam. Aí significa o seguinte, não, então eles vão? Não, também não vão, porque vocês podem, ao você acreditar naquela visão, você pode estar apenas passando a vida acreditando numa coisa que não é verdade, entendeu? É só isso. Então, aqui nós estamos falando do destino objetivo e explicando a história do Ori, quando se compõe, né? Então, o que tem de importante? Que você nasce com a sua vida tem um objetivo, tem um sentido. Isso tá, já expliquei, tá nos versos do Obará. Obará, que é, por acaso, como disse no vídeo passado, o Odu identificado com Ori, né? Obará é identificado com Ori por quê? Obará é o capítulo de Fá que fala sobre as metas, os objetivos, você trabalha. Entendeu? Então, assim, sim, o Ori está associado a isso, às metas, o objetivo que você trabalha. Mas eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Então, dessa composição que fez. Então, perdão. Você escolheu para a vida. Aí tem a parte do destino que Deus lhe deu. Então, a nossa vida aqui é baseada em coisas que nós escolhemos fazer e coisas que foram escolhidas para a gente fazer. E aí, de onde vem isso? Aí é a minha interpretação, né? Olha, vem porque, como está em Fá, no Edu de Oiacu e no Edu de Otuá, você tem coisas que você adquire de vidas anteriores que você traz, né? Créditos ou mesmo deméritos. E essas coisas compõem. E o que bate também com a visão de outras religiões orientais que também traz esse mesmo conceito do karma dharma, que não é o karma dos... O conceito de karma dharma não é o karma dos espíritas, né? Entendeu? O conceito lá indiano, que você tem essa coisa trazida. Então, e vem em forma isso. Então, esta é a história da formação que está explicando, né? Que eu queria falar hoje aqui para não me estender muito, né? Estou tentando aqui não avançar demais, né? Então, a Kunlean é o destino que você escolhe, a Kunlegba, o que Deus lhe deu baseado naquelas coisas que colocou e nas coisas que você fez, e méritos e deméritos, ou coisas que ele está estabelecendo para você, ele pode ter algum... Deus pode sim, Deus pode ter algum plano especial para você e ele lhe dá esse plano. Ó, baseado nisso aqui, você ser isso, isso, aquilo, eu vou lhe dar um plano. Então, você nem sempre você está cumprindo as coisas que você queria. Pode ser que tem uma parte das coisas que você tem como objetivo fazer, é porque Deus lhe pediu para fazer isso aí, tá certo, né? E finalzinho, o Onibodek Sela lá. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar de falar
voltar a explicar aquela coisa da relação com outros instrumentos. Então, Ifá é o oráculo que faz a sua ligação com o seu destino. Por quê? Porque quando a gente vem para cá, por causa de Elenini, eu cheguei a terminar de falar de ele, eu não lembro, né? Eu acho que eu interrompi. Vou voltar, olha só, Elenini. Eu falei tanta coisa ali, né? Orumilá, tá você e Deus. Orumilá é a testemunha, e Orumilá está ligado ao oráculo. Então, assim, olha como é que é legal nesse modelo dessa religião. Então, Orumilá é o testemunho, o único testemunho, você, Deus e Orumilá. Então, quando você consulta o oráculo de Fá, você está conseguindo resgatar essa sua ligação com Deus. Então, é isso, o oráculo de Fá é para você resgatar sua ligação com Deus, o que não transforma o Babalô em ninguém especial. Ele é apenas o Zeferino, o carregador de carrinhos de mão que vai trazer mensagens e informações. Assim, o Babalô, por estar fazendo esse papel, não é nada demais, é só um instrumento. Ele é um instrumento igual um Elegum. O Elegum é um instrumento que permite aos orixás se manifestarem no Aê. O Babalô é o instrumento no qual as mensagens chegam no Aê. É só isso, não tem ninguém, assim, um Elegum, né? Um Iaô e um Babalô é a mesma coisa, tá? O Babalô chama o orixá e o Babalô são a mesma coisa. Então, no mesmo patamar de importância e atribuição. Então, o oráculo de Fá é o que você resgata essas informações, né? Dos objetivos, coisas que estão dando certo. Não só isso, como também te dá as informações sobre o que você não está se performando bem nessa vida aqui. É isso que está aí para falar, né? Te resgatar. E aí, quando tem um outro elemento que entra aqui, um terceiro, né? Deus, Orumilá, que é Elenini, que é a divindade do infortúnio, que fica apenas no Orum, mas que tem extensões, braços, é uma divindade importante porque ela tem braços que se estendem para o Aê, que são os Adiogun, que são o mal. Então, Eleni é o elemento que corresponde, na teologia católica, ao Satã. Mas isso fica para ontem. Eu já falei sobre essa história aqui, tem um vídeo só sobre Eleni. Então, ele está ouvindo lá, segundo a religião, e fica na porta, não fica dentro do cômodo, né, do salão de Deus, fica na porta, fica ouvindo para quê? Será a divindade que vai ouvir as coisas que você está conversando, combinando com Deus, né? E que vai, através dos braços dos Adiogun e de Adé, vai lhe botar na prova, vai lhe colocar dificuldades para que você demonstre nesta vida ser a pessoa de valor, de caráter, de bom caráter, ser a pessoa boa, para que você seja merecedor desta confiança e desse suporte que Deus vai lhe dar. Então, esta é a figura de Elenini, que é equivalente à figura do Satã, Satã que é um cargo, né? Eu já expliquei sobre isso no vídeo, mas assim, Satã é isso, Satã é um anjo, é a função que um anjo adquire de ser o advogado de acusação, tem o promotor, né? Com os advogados de acusação, é ele que vai botar a prova junto a Deus. Então Satã está juntinho de Deus, é um dos anjos de Deus. Mas essa conversa, eu já falei sobre isso aí e podemos falar mais para frente, né? Mas é um elemento importante. Então você tem nesse modelo Yorubá todas essas coisas junto, modelo da nossa vida. Olha que coisa interessante, o modelo Yorubá para a vida. Você tem a criação da personalidade e vou dizer para vocês, esse tema, a formação da personalidade humana, é um dos temas que mais tem trabalho acadêmico, cara. Existem dezenas de trabalho acadêmico só sobre esse tema de tão interessante que é. O resto ninguém se preocupa, mas isso é uma coisa que as pessoas gostam de falar, tá certo? Então tem que dar mais acadêmico sobre isso aí. Então, vamos lá. Então, a nossa personalidade, eu já tenho um perrengue aqui, caraca. Então, eu falei sobre a formação da nossa personalidade, falei sobre os objetivos de vida, o que significa isso, o objetivo da vida, a importância do oráculo, né, as divindades que trazem informações que vão te atrapalhar, te ajudar. Então, todos os atrapalhos na sua vida são feitos por divindades que, em princípio, sabem do seu destino e vão lhe colocar dificuldade para lhe colocar a prova, para você ver. Então, isto é o que é importante. Então, o que é importante você saber? Que quando você tem dificuldade, que você não vive por viver, você não está aqui por vir para casa, no que pesa eu ter dito que tem pessoas que nascem sem ter tipo de planejamento. Aí eu falei, sim, isso está implícito lá, está nos versos que tem esse tipo de viver. E por acaso, isso sai para o Babalô nos versos de Hirossum, ou seja, quando tem os Odus de Hirossum contam sobre essa história, né, de pessoas que nascem
e não planejaram o destino delas, nascem, vivem por viver. Também tem esse caso, tá certo? Ainda vou falar mais de outros casos. Então, é porque assim, depois eu vou falar, vou fazer um dos vídeos de continuação sobre essa questão do modelo, da consistência do modelo dessa religião, para vocês entenderem. Então, o que é o importante da religião? Eu estou tentando me fixar nesse pedaço aí. Olha só, que eu gosto de tentar traduzir a religião para o nosso dia a dia. É você entender isso, olha, a vida de vocês tem um sentido, tem uma continuidade, você vai ter várias vidas. Você estabeleceu um objetivo na sua vida. Quando você se alinha com esse objetivo, a sua vida será mais fácil. Por quê? Porque você veio com aqueles instrumentos. Exceto se você é aquela pessoa que não veio sem planejamento nenhum, aí não tem o que fazer, qualquer lugar que você for vai ter resultado igual. Mas então, e o oráculo está ali para lhe suportar nesse caminho, tá certo? Então essas são as informações importantes, né? Você é um personagem que você escolhe, você está aqui, você está o tempo todo sendo monitorado na sua vida, ou colocado à prova, você deu o seu valor, para mostrar o seu valor. Então as coisas que acontecem com você, você tem que superar e passar, você tem que sempre buscar ser feliz, ninguém nasce para sofrer, são todas informações importantes que tem, né, nessas explicações que eu dei para vocês, que são diferentes do que outras pessoas digam. Ninguém nasce para sofrer, ninguém nasce para passar mal, não tem ninguém assim com destino ruim, não existe. Ele diz uma coisa importante, não existe destino ruim na visão desta religião. Acredite isso ou não, não existe destino ruim, então faça o melhor possível dessa vida, não espere nada diferente, tá? Bom, então, vamos lá, então é isso, tá certo? Acho que não preciso entender muito mais não, já deu aí meia hora, já é o suficiente, vou ficar aqui mais meia hora repetindo o que eu já disse aqui. Então, esta é a Constituição, é sobre isso que nós estamos falando, e o objetivo aqui era só dar essa fechadazinha aqui e falar sobre os três, sobre o Akunleyan, o Akunleba e o Ayamó, que é fechado com o Nibodê, e mostrar como é que essas coisas vão se juntando, para que você tenha essa ideia do contexto conjunto ali, né? Eu vou, no próximo vídeo, falar sobre a historinha do Afuapé. Eu recomendo que vocês ouçam, porque ali vai entrar a questão do livre-arbítrio, onde as pessoas vão dizer, se temos ou não livre-arbítrio, vocês vão entender, baseado numa interpretação que a gente tem na próxima história, tá certo, né? Mas enfim, espero que tenha sido claro, espero que as pessoas tenham entendido como é que essas coisas vão se amarrando. E mais importante isso, gente, ó, tudo isso são historinhas, metáforas, para você entender isso. O que é a sua vida? Para que você está aqui? O que você deve fazer que é bom, que é ruim? Como você deve se orientar para viver, tá bom? Espero que tenha sido útil. Até o próximo.